Este episódio extra foi feito com áudio extraído de live do Instagram. Por este motivo, a qualidade do áudio não é tão boa como a dos episódios regulares deste podcast. Mas como vocês verão, o conteúdo é precioso e vale a pena. Sejam bem-vindos a mais esse episódio da série Além da Moda, uma série na qual o Dr. Rodrigo Bomeni e eu estamos passando pelo meu livro Uma Dieta Além da Moda, capítulo por capítulo. E hoje é o dia do capítulo 14. Tempo voa, né? Esse capítulo, pessoal, é um capítulo relativamente curto. E ele é um capítulo que trata sobre um mito que já foi mais difundido no passado, mas que muita gente ainda fala aí na área da saúde, que é o mito de que dietas de baixo carboidrato poderiam afetar de forma negativa a saúde dos ossos. E esse capítulo, ao contrário de outros, talvez a gente precise se aprofundar um pouquinho na parte de mecanismos para depois entender por que esse mito surgiu e reforçar, né, aquela máxima que o Souto sempre diz, capítulo sim, capítulo não. O Souto reforça isso, de que é muito difícil você basear condutas e tirar conclusões baseadas nos mecanismos, porque muitas vezes a gente não conhece todos os mecanismos e dessa forma nossas conclusões acabam sendo equivocadas. Então vamos lá, Souto. Acho que o primeiro ponto talvez que a gente tenha que começar é sobre o conceito da regulação do pH no nosso sangue, né? Vamos lá. A história toda desse mito, e eu vi ali que vocês nas respostas colocaram, alguns disseram, olha, nunca ouvi falar. Outros, a Isabela, por exemplo, sim, já ouvi falar várias vezes. Então depende um pouco de em que meio a pessoa circula. E eu acho que os profissionais da saúde, os nutricionistas, sobretudo, são os que mais escutam falar isso, e às vezes, até algum de vocês pode dizer aí nos comentários, algum nutricionista, talvez tenha ouvido falar desse mito na própria faculdade. Vamos ver se alguém me confirma isso. Então esse mito ele nasce porque um estudo mais de 20 anos atrás mostrou que pacientes que estavam fazendo uma dieta com mais proteína excretavam uma quantidade maior de cálcio na urina. Tá? Então, a conclusão que as pessoas rapidamente chegaram na época é o seguinte: então tá, quer dizer que uma dieta que tem mais proteína faz perder cálcio na urina. Esse cálcio deve estar vindo de onde? Dos ossos, só pode ser. Mas e por que o cálcio estaria saindo dos ossos? Deve ter a ver com o pH do sangue. Tá? Então, vamos lá. O que é pH? pH é uma medida de acidez. Então, quando um líquido, a água, tá neutra, não é nem ácida nem alcalina, o pH é 7. Se vocês pegarem um ácido, ele vai ter um pH abaixo de 7. Se vocês pegarem uma base, uma coisa alcalina, vai ter um pH acima de 7. O nosso sangue, ele tem um pH muito, muito regulado. Nosso sangue, ele oscila numa faixa muito estreita de pH, levemente alcalino, de 7,35 a 7,45 na maioria das pessoas saudáveis. E uma coisa interessante da gente ter em mente é que, justamente porque é uma coisa muito regulada, não é de se esperar que aquilo que a gente come vai afetar isso. Eu sei que muita gente já ouviu, muita gente talvez já tenha lido livros sobre dieta alcalina, mas o fato, pessoal, deixa eu repetir isso aí, é uma coisa bem conhecida e estabelecida: o que você come ou deixa de comer não muda o pH do sangue em pessoas saudáveis. Pode alterar o pH do sangue em quem tem rins com problemas, em quem tem insuficiência renal crônica, mas não em pessoas saudáveis. Mas, enfim, o mito era o seguinte, e até dando mais um background de mecanismo, por que essa ideia de que o pH do sangue teria a ver com a excreção do cálcio na urina, que surgiu lá 20 anos atrás, relacionado a esse estudo aí? É porque em indivíduos que realmente têm acidose metabólica, que têm o sangue mais ácido do que ele deveria ser. E quem são esses indivíduos? De uma forma geral, pessoas com insuficiência renal crônica, que o rim não consegue controlar adequadamente o pH do sangue. Nessas pessoas ocorre de fato desmineralização óssea, ou seja, o osso começa a perder cálcio e fósforo. Porque se você tiver os ossos num ambiente realmente mais ácido,
os minerais dos ossos são utilizados pelo corpo para ajudar a tamponar esse pH. E aí, a partir desse raciocínio baseado em mecanismos, e por isso que vocês não podem ficar pensando em mecanismo para definir conduta, se deu esse salto lógico 20 anos atrás, já que numa dieta rica em proteína as pessoas estavam perdendo mais cálcio na urina, isso devia ser porque a dieta deixa o sangue mais ácido e faz com que se excrete o cálcio. E o que nós vamos falar para vocês, explicar agora passo a passo, é que virtualmente cada etapa desse pensamento está errado. Mas é incrível que até hoje esse mito, por isso que eu escrevi no capítulo ali, né, que nem aqueles patinhos de borracha, você bota na banheira, você afunda o patinho e o patinho sempre volta para a superfície. É que nem esse mito. E aí vale a pena reforçar, pessoal, porque isso é algo que gera muita dúvida também, né? Uma pessoa que faz uma dieta cetogênica, ela não desenvolve cetoacidose diabética. Né? Então, são conceitos diferentes. Cetoacidose diabética é uma complicação que pode acontecer em pessoas com diabetes, principalmente pessoas com diabetes tipo 1, quando estão sem o uso de insulina, né? Ou na vigência de uma infecção mais grave, essas pessoas podem desenvolver um quadro de cetoacidose diabética, que você tem uma glicemia, o açúcar no sangue aumenta muito e o sangue de fato fica ácido, né? Daí vem o termo cetoacidose, mas isso não é causado por causa da dieta cetogênica. Uma outra causa, né, Souto, que a gente até mencionou em outros capítulos de cetoacidose diabética, são pacientes com diabetes tipo 2, que já não tem tanta reserva pancreática na produção de insulina, que fazem uma dieta low carb e usam concomitantemente aqueles novos medicamentos, os glicosúricos. E esses pacientes podem também desenvolver um quadro de cetoacidose diabética, com uma particularidade que ela é euglicêmica, ou seja, eles desenvolvem isso com a glicemia normal, e por isso, novamente reforçando, que é tão importante que quando uma pessoa com diabetes vai iniciar uma dieta low carb, uma dieta com maior restrição de carboidrato, ela precisa, né, de certa forma, ter um acompanhamento profissional para realizar o ajuste desses medicamentos. Então, o Souto já disse que o nosso sangue ele é mantido ali num pH estável. A gente tem mecanismos, né, muito bem estabelecidos para manter, né, esse pH estável, porque as reações químicas do corpo dependem disso. E foi suposto, né, que uma dieta com menos carboidrato e mais proteína levaria a uma piora da massa óssea, porque foi identificado que quando as pessoas comem dessa maneira, se excreta mais cálcio na urina. E aí agora a gente vai para outra parte. Puxa, isso de fato acontece? Se acontece, por qual motivo que isso ocorre? Perfeito. Então, só para recapitular, pessoal, o problema todo, a confusão, começou quando um estudo mais de 20 anos atrás mostrou que se excretava mais cálcio na urina quando se consumia mais proteína. Aí o pessoal já pulou com os garras e dentes na dieta low carb, dizendo, olha só, essa dieta aí produz acidez, e por isso que os ossos estão perdendo cálcio. Produz acidez por causa da cetose, e aí o Rodrigo já explicou, cetose não tem nada a ver com cetoacidose, não altera o pH do sangue. Ah, então é o excesso de proteína que altera, e aí, mais uma vez, proteína na dieta não altera o pH do sangue. Aí, um estudo resolveu avaliar especificamente o que acontece com os ossos de pessoas seguindo uma dieta de baixo carboidrato. E aí o que esse estudo fez foi sortear pessoas para um grupo de grupo controle e um outro grupo com uma dieta de muito baixo carboidrato, menos de 20 gramas de carboidrato. E aí avaliar os marcadores de remodelação óssea. Existem coisas que você mede na urina e no sangue que ajudam a saber se o osso está sendo remodelado, se você está perdendo o osso, tentando fazer osso novo, enfim. Esses marcadores irão aparecer alterados. E os marcadores não mudaram, de modo que as pessoas estavam perdendo um pouco mais de cálcio na urina, mas aparentemente nada acontecia com o osso. E aí, finalmente, se compreendeu o que estava acontecendo. É que quando a gente aumenta o consumo de proteínas na dieta, isso afeta a absorção de cálcio no intestino. E afeta, pessoal, para mais.
Uma dieta mais rica em proteína faz com que o intestino se torne mais eficiente em absorver o cálcio dos alimentos. Então, funciona quase que como se você estivesse suplementando um pouco de cálcio quando você está consumindo uma dieta com mais proteína. Se você está absorvendo mais cálcio, faz todo sentido que você elimine mais cálcio na urina. Então, por anos, o pessoal ficou não apenas especulando, mas afirmando que uma dieta com mais proteína e ou com menos carboidrato iria prejudicar os seus ossos, porque eles imaginaram que o cálcio que estava saindo na urina estava vindo dos seus ossos que estavam se desmanchando com a dieta. E aí, daqui a pouco, para uma espécie de vergonha alheia acadêmica, começa a ficar bem claro que não, que na realidade é uma dieta que melhora o metabolismo do cálcio, que produz uma melhor absorção do cálcio na dieta. O que significa, em tese, que você está oferecendo, inclusive, mais cálcio para o osso. Você está absorvendo mais cálcio. Mas esse é um exemplo maravilhoso. Talvez o maior prazer que me deu em escrever esse capítulo é dar um exemplo para que as pessoas entendam que a gente não pode partir de mecanismos para ditar regras do que deve e o que não deve ser feito. Porque a teoria era muito bonita, fazia todo sentido. Está excretando mais cálcio com a dieta, logo deve estar prejudicando os ossos. Bom, vamos tentar explicar por que está prejudicando os ossos. E ninguém parou para ver, se estava prejudicando os ossos, aí o estudo da remodelação óssea mostra que não, e B, se esse cálcio que estava saindo na urina efetivamente vinha dos ossos, resulta que não vinha. Como sistemas biológicos são muito complexos, tem muitas variáveis, não se pode partir de mecanismos para determinar as coisas. Nos outros mitos a gente falou muito disso, né? Então, uma dieta de baixo carboidrato vai prejudicar os seus músculos. Por quê? Porque o corpo precisa da glicose e essa glicose terá que estar vindo dos músculos, porque você não está comendo glicose, logo você vai dissolver seus músculos. Resulta que os ensaios clínicos randomizados não mostram essa perda de massa muscular, ela não é maior do que em qualquer outra dieta, e aí você entende por quê. Sim, é uma dieta que tem proteína à vontade, portanto, o corpo vai usar a proteína da dieta e não dos músculos. Mas veja, o erro está em pensar num mecanismo, não como uma hipótese, mas pensar num mecanismo como se você, a partir daquele mecanismo, já soubesse a verdade e sair ensinando isso em faculdades e ditando regras por aí. É um exemplo fantástico esse. E aí eu vou aproveitar para ler um parágrafo do livro, né? Então, reforçando, pessoal, que eu acho que um dos grandes diferenciais do livro, a gente já mencionou isso aqui em outros capítulos, é que ele é todo respaldado em estudos. Então, para os profissionais, acaba sendo uma boa fonte de dados, de pesquisa, para você depois se aprofundar lendo os estudos. E para as pessoas leigas também isso é muito importante, porque gera segurança de que aquilo que está sendo dito é verdade. Duas partes aqui no capítulo que eu acho que são muito importantes. Então, os ossos não são feitos apenas de minerais como cálcio e fósforo. Eles não são pedras, são tecidos vivos e seu principal elemento estrutural é o colágeno, uma proteína. Assim como no caso dos músculos, o elemento mais importante para a saúde dos ossos e dos tendões é o consumo adequado de proteína e o exercício envolvendo sobrecarga, ou seja, treinos de força, algo que a gente mencionou quando a gente discutiu os mitos de que dieta low carb causa perda de massa muscular. E aí continua, isso significa que não apenas o mito de o consumo aumentado de proteína poderia ser prejudicial aos ossos por alterar o pH do sangue é falso, é literalmente o oposto da realidade. E isso não sou eu quem disse, isso já é uma posição oficial da Fundação Nacional de Osteoporose dos Estados Unidos, publicada na forma de uma revisão sistemática e meta-análise em 2017. E o que diz essa parte? As evidências atuais não mostram efeitos adversos de maior ingestão de proteínas, embora houvesse tendências positivas na densidade mineral óssea, na maioria dos sítios ósseos, apenas a coluna lombar apresentou evidências moderadas para sustentar os benefícios da maior ingestão de proteína. Ou seja, mesmo nos guidelines, o que se discute hoje é o oposto, né?
não se discute mais se faz mal, a discussão é o oposto. Puxa, olha, talvez faça bem. É incrível, né, Rodrigo, a desconexão que, por vezes, propagação desse tipo de mito tem com a realidade da própria medicina e da nutrição acadêmicas. Então, veja, essa meta-análise, revisão e meta-análise da Associação Americana de Osteoporose é de 2017, então faz 7 anos isso. E já estava lá uma discussão sobre o grau de benefício, não prejuízo, que existe em você comer mais proteína para ajudar a preservar o osso, que é 20% proteína. 20% do peso do nosso osso é proteína. Como a gente acabou de dizer, não é uma pedra, não é um mineral morto. Tá? E, portanto, como qualquer tecido que faz força e carrega peso, né, a proteína e o exercício de força são importantes para a preservação da massa óssea. Eu vou dar dois exemplos para deixar isso mais claro para vocês. Um deles é o que acontece com uma pessoa que, por exemplo, ficou com uma perna engessada por um período longo. Depois que essa pessoa tira o gesso, tem uma coisa muito visível, a atrofia muscular daquela perna, que não ficou caminhando e trabalhando como a outra que não está engessada. A pessoa tem que fazer fisioterapia, exercício depois para que aquela perna volte a ganhar uma massa muscular igual à da perna que não estava engessada. Mas uma coisa que não é tão fácil, a gente não enxerga como a musculatura, é que o mesmo acontece com o osso, pessoal. Uma perna que fica lá engessada por muito tempo, ela perde densidade mineral óssea. O osso sofre um processo de osteopenia, de osteoporose, durante aquele período. E isso é muito claro, identificado em densitometria óssea. E como é que recupera aquele osso ali? É botando sobrecarga nele de novo, peso, exercício. Né? Então, o outro exemplo que eu queria dar para vocês, e esse também é muito conhecido, é o que acontece com os astronautas que vão para a Estação Espacial Internacional. Vocês sabem, lá não tem gravidade em quantidade suficiente, é uma microgravidade, e, portanto, os ossos destas pessoas não estão submetidas à força gravitacional, elas não carregam o próprio peso. E veja, eles fazem um monte de tentativas de diminuir o prejuízo. Então, quem já viu os vídeos, eles têm bicicleta ergométrica dentro da estação, eles têm elásticos, porque não adianta peso, né, pessoal? Peso também não tem peso lá. Então, são elásticos contra os quais eles fazem exercício resistido e ainda assim as medidas mostram um aumento muito grande daqueles marcadores de remodelação óssea e quando eles voltam para a Terra, depois de, às vezes, 4, 6 meses na estação, eles perderam não apenas bastante músculo, mas bastante osso. Né? Então, o grande determinante da saúde dos ossos é você ter, obviamente, os minerais em quantidade suficiente na sua nutrição, então é necessário ter cálcio e fósforo na nutrição, mas é necessário ter bastante proteína na dieta e é necessário fazer atividade que coloque peso e força sobre os ossos. É a mesma coisa para os músculos. Então, um mito que faz supor que uma dieta, porque teria mais proteína, fosse fazer mal para o osso, ele sequer faz sentido. E isso foi o que me fez escrever ali no final do capítulo, que o número de vezes em que se fala besteira sobre dietas de baixo carboidrato é tão grande que eu acho que não pode ser só aleatório. Né? Eu até brinco ali, pô, se desse para um chimpanzé para ele fazer escolhas binárias, né, apertar o botão A ou o botão B, ele ia acertar 50% das vezes, iria errar 50% das vezes, em média. Como nesses mitos da nutrição, o erro ele é muito maior do que o que seria de se esperar por simplesmente chutar a resposta, parece haver um esforço deliberado, né, de dizer, não, isso aqui é uma modinha, é uma dieta da moda, então ela tem que fazer mal, e tem que fazer mal para tudo. Faz mal para os ossos, faz mal para o cérebro, faz mal para os músculos, faz mal para o fígado, faz mal para os rins. Então é uma questão muito mais ideológica, né? O fato é que os estudos mostram que mais proteína ajuda na preservação da massa óssea
E o fato é que os estudos mostram que mais proteína na dieta melhora a absorção do cálcio, portanto oferece mais cálcio para os ossos. E o fato é que os estudos mostram que mesmo em dieta de muito baixo carboidrato não aumenta a remodelação óssea. Mais uma coisinha que eu acho que eu gostaria de mencionar para o pessoal que está ali no capítulo, que é o seguinte: hoje está bem documentado, é bem sabido, isso não é nada alternativo que eu vou falar aqui para vocês, que um aporte adequado de proteína é ainda mais importante para o idoso do que para o jovem. Né? O que acontece? A síntese proteica, o processo de sintetizar as próprias proteínas do corpo, é menos eficiente nos idosos. E, portanto, a quantidade de proteína que o idoso deveria consumir por dia, idealmente deveria ser mais até do que a do jovem. E um estudo que eu cito ali nesse capítulo é o estudo de Framingham, que quem está acompanhando essa série já leu o livro, já ouviu várias vezes aqui, porque ele foi um estudo muito importante na questão dos marcadores de risco cardiovascular. Pois até o estudo de Framingham, décadas atrás, já mostrava que aqueles pacientes mais velhos que consumiam mais proteína tinham menos fraturas e menos problemas nos seus ossos. Né? Então, não apenas o consumo de proteína na dieta não é ruim para os ossos, mas ele é comprovadamente muito importante, porque, repito, aquilo que dá estrutura para o osso, o cálcio e o fósforo, eles se ligam para formar o osso na proteína. É como se vocês fossem pensar assim no concreto armado. A gente tem tem o cimento, tem a areia, mas o que mantém a força do concreto armado são aqueles vergalhões de metal que tem dentro do concreto armado. Né? Então, é como se o colágeno, a proteína no músculo, fosse isso, é o que dá a resistência, né? E é onde você vai fixar os minerais. Então, não adianta simplesmente ter cálcio e fósforo se você não tiver colágeno suficiente dentro do osso para manter essa estrutura. E colágeno é o quê? Proteína. E lembrando que maior massa muscular é sabidamente associado a uma maior longevidade, e maior massa muscular também está associado ao menor número de quedas, que de certa forma é uma causa importante de fratura em idosos. Pessoal, então esse foi o nosso penúltimo mito. No nosso próximo capítulo, dietas low carb causam ácido úrico e gota, né? E esse capítulo é interessante porque tem algumas particularidades aí, principalmente no início da dieta low carb, que a gente vai citar, mas é um mito muito interessante também, e esse eu acredito até que seja mais difundido do que essa questão da perda de massa muscular. E antes de terminar, acho que vale a pena só reforçar de novo o evento que vai ter em Belo Horizonte sobre o livro. Primeiramente, alguém perguntou ali qual é o nome do livro. O livro chama-se Uma Dieta Além da Moda. E o evento em Belo Horizonte, que o Rodrigo mencionou, será no final de março, dia 24 de março. Então, quem for de BH ou dos arredores, ou mesmo quiser visitar Belo Horizonte e comer os vários alimentos low carb deliciosos que eles têm, sobretudo os queijos e o torresmo, estão convidados. A gente já tem isso divulgado aqui nas redes sociais e ainda vamos falar mais sobre esse evento. Sari acabou de comentar ali também, então bom lembrar, para quem tem interesse em aprender mais sobre diabetes e o emprego de dieta de baixo carboidrato no manejo do diabetes, fiquem ligados porque em breve nós vamos abrir mais uma turma do nosso curso sobre diabetes. Diabetes, uma nova visão. Então, quem estiver interessado, fique atento aqui às nossas redes sociais.